falar um pouco sobre essa partida do Botafogo contra o São Paulo. Eu cheguei a fazer um vídeo na madrugada, né, depois da live, né? Quem puder, tem uma live no canal, se puder dar uma força lá, eu agradeço muito. E o vídeo sairia hoje de manhã, eu fui ver. Tava com alguns problemas técnicos, né, e resolvi fazer outro. Curiosamente, agora bem cedo mesmo, voltou aqui, tem uma construção aqui, eu moro num lugar bem florestal, né, mas tem uma construção aqui perto. Se tiver barulho, peço perdão por isso daí. Peço que deixe o like, quem puder, deixe uma contribuição aqui para o trabalho também. Fazer uma análise, portanto, dessa partida, gente, porque temos dois times aí com crise no jogo, né? O São Paulo e o Botafogo. Curiosamente, e claramente que muitos torcedores do São Paulo vão descer a lenha, né? Eu vi o São Paulo melhor, tá? Do que em outras partidas. Alguma coisa acontecendo. Também vi a repetição de erros, né, desse São Paulo. A dificuldade de manter resultado, né? E também a insistência do técnico com um tipo de proposta ultra defensiva quando a equipe apresenta o resultado. E neste momento não é um problema só de uma ideia. Eu tenho uma ideia de manter a equipe se defendendo quando ela ganha, está a vencer os jogos. Se fosse só isso, estaria muito bem, mas não é. O problema maior disso tudo é que o adversário está oferecendo, né, volume, está entregando volume e sinalizando que pode perfeitamente fazer ou gol de empate ou eventualmente gol da vitória. E aí, né, neste caso, muito mais nesses jogos que a gente vê, o gol de empate. E aí o que acontece? O que a gente percebe é que aí o erro ganha relevância, né? Porque e também a repetição do erro ganha relevância, porque o São Paulo, em outras partidas, cometeu o mesmo problema, sofreu o gol de empate, no caso, né? E o São Paulo volta a repetir essa ideia. Isso também pode estar relacionado com a capacidade física da equipe, tá? Pode ser também que fisicamente a equipe não consiga nos últimos minutos entregar um pouco mais, combater tanto. Isso também pode permear aí esse momento complicado com essa ideia de defender a qualquer custo, né? Independente do adversário, quando a equipe está à frente do placar no segundo tempo, né? Agora, certamente que mesmo o problema físico, ele pode, né, ser, enfim, atenuado dentro de campo quando a equipe tem um esquema tático que projeta o jogador nos movimentos corretos, né, na ocupação correta de espaço, o que tira do jogador o excesso de desgaste, né, mantendo alguma energia ali no seu comportamento tático, né. Então, se o time do São Paulo fisicamente está muito abaixo, né, daria para, ao menos, atenuar esse problema se o time tivesse hoje um esquema tático arredondado, o que a gente não vê no São Paulo, infelizmente, para o tricolor. Já na equipe do Botafogo, vimos novamente a repetição de muitos erros, né? Claramente o Paiva não sabe muito bem o que está fazendo, né? O Paiva tem um plano, não é o que parece, né? Agora, de qualquer maneira, importa nós reconhecermos que, ao contrário do que falam muitos torcedores, na live inclusive muitos expressavam essa opinião, não dá para mandar o Paiva embora agora, né? Contratou muito tarde, um técnico que estava ali no Rio de Janeiro, não havia nenhum problema para não contratá-lo, mas, infelizmente, não contrataram o técnico. Um técnico estrangeiro e também não contrataram o Paiva. E aí ele é contratado depois, nessa lógica de que tá tudo muito bem, o Testo. Esse sim, o Testo tem um plano, né? E aí, gente, é impressionante como a comunidade botafoguense, influenciadores botafoguenses, passa pano pro Testo. É inacreditável. Tá tudo bem, ele tem um plano, ele sabe o que tá fazendo, ele sabe o que tá fazendo mesmo. Ele vai contratar reforços, ele vai tal, né? É incrível. Parece que não há espaço para crítica. Não pode criticar, enfim, ainda que construtivamente, essa equipe do Botafogo. Eu discordo disso totalmente, tá? Então, vamos lá. O erro na contratação do técnico, na demora para contratar um técnico, era algo que, se todo mundo descesse a lenha nele, provavelmente ele sentiria o peso, né? Se não houver cobranças sérias ao texto e ele se sentir muito à vontade, ele não vai se sentir na obrigação de mudar absolutamente nada. Então, foi mal no estadual. O estadual não tem importância. Gente, como não tem importância? Tá? No contexto que você tem Vasco da Gama, Fluminense, Flamengo, não tem importância o estadual? É claro que tem. Tem que ganhar tudo, né? Não pode, enfim, desprezar o estadual. Não, mas é que o estadual não tem importância, mas o importante vem pela frente e tudo mais. Aí vem a Recopa, né?
Aí perdeu a Recopa. Não, não está priorizando a Recopa. O próprio Tércio fala isso, né? Que não está interessado nesses tal, não sei o quê. Enfim, fala depois que perde, né? Não fala antes, fala depois que perde. E muita gente, beleza, tal, aquela coisa toda. Não, gente. Era um título internacional importante. Dá conhecimento internacional, sim. Para o Botafogo que está voltando às conquistas, importa também muito esse tipo de conquista. Mas infelizmente, não. Né? Isso não é importante, o importante é ver depois. E aí, o tipo de crítica, né, a esse tipo de postura do texto sempre foi muito reduzida, na minha opinião. Aí começa o campeonato com um técnico que para mim é um vexame, né? O que não significa que ele não possa dar certo, mas é um vexame. Né? Agora, que cometeu vexame nos trabalhos que fez, né? É um técnico que eu jamais indicaria para um clube grande do futebol brasileiro. Agora, não dá para mandar ele embora agora. Mesmo o técnico atual do Botafogo merece um tempo para trabalhar. Não tem como você encerrar um trabalho com 4 jogos. Não tem como. Não tem o menor sentido. Então, toda vez que você ficar com ódio do Paiva, canalize esse ódio para o texto. Porque ódio no sentido aí, claramente, né, metafórico, né? Raiva, decepção, vontade de xingar e tudo mais, né? Ódio é um pouco muito forte, peço desculpa, retiro a palavra, né? Mas tem que direcionar essas emoções mais negativas, né, para o texto, que é ele o responsável pelo Paiva estar, né, no comando da equipe hoje. Não tem cabimento um negócio desse. Não tem cabimento também mandar ele embora agora. Ele merece um tempo para fazer, para trabalhar. E não está descartado que ele possa fazer essa equipe evoluir. Não tá. Eu acho que não vai. E vou ficar surpreso se for. Mas assim, se eu fosse dirigente do Botafogo, contratado agora para trabalhar no Botafogo, né, e me perguntassem, demitimos o Paiva? Eu falava, não, neste momento não. Tá? Não tem cabimento, gente. Não tem sentido. Sabe? É um negócio assim que foge ao mínimo, sabe, da coerência. Né? Até porque ele, o Paiva, pode fazer a equipe do Botafogo jogar. Ele pode ser demitido agora e você vai se lembrar dos 4 jogos em que ele esteve presente e que a coisa não funcionou muito bem, mesmo quando venceu, porque foi uma tragédia contra o cara bobo, né? O cara bobo dentro de campo contra o Botafogo, em muitos momentos, mostrava que o bobo era o Botafogo, não era o cara bobo, tá? E inacreditável aquilo lá. A Josa, mas perdeu muito gol. Isso faz parte também, tá? Faz parte também. Que o goleiro é muito bom. É uma qualidade mínima do time que não é nada bobo, né? Que soube até jogar contra um Botafogo que era extremamente imprevisível, tá? Aquela coisa do perder muitos gols. Acontece numa partida, é culpa dos jogadores. Acontece numa segunda partida, é culpa dos jogadores. Acontece numa terceira partida, é culpa do técnico. Porque o técnico é o cara para resolver problemas. Né? E se esses problemas são insistentes, ele tem que achar uma forma de resolver isso daí. Né? Então, já era para ter não era para ter eliminado, mandado o técnico embora antes, mas o Botafogo vem jogando muito mal em todas as partidas, com o Tesson não mostrando sinais de que vai evoluir. Agora, nada descarta a possibilidade de que isso possa acontecer, porque o Botafogo tem, ao contrário que todo mundo fala, o pessoal fala assim, vamos esperar a janela. Gente, o Botafogo tem um bom time. O Botafogo tem um bom time. Tá? O Botafogo tem um time, sabe, muito bom, neste momento melhor do que o time do São Paulo. Tá? Não dá para comparar. É melhor do que o time do São Paulo, o Botafogo. Né? Então, a gente olha para o Bragantino. O Botafogo tem um time melhor que o Bragantino, gente. Mas não dá para comparar. Sabe? Ganhou do Juventude, o Botafogo não jogou bem também contra o Botafogo. O Botafogo perdeu para a Laú de Chile, que é um time que depois dessa vitória, né, ganhou consistência no seu jogo. Até esse jogo contra o Botafogo estava muito mal a Laú de Chile. Né? Então, o que a gente percebe aí é que não tem um jogo em que a gente vê a equipe jogando bem. Não tem um jogo. Né? Enfim, não dá, né, gente? Não tem cabimento. Não dá sinais de que a coisa vai melhorar. Olha e fica desesperado com o que vê. A gente fala 4 jogos, se a gente considerar os jogos aí de outras competições, passa de 4 jogos. Estou falando, evidentemente, do Campeonato Brasileiro. 4 jogos no Brasileirão, manda o técnico embora. Não dá. Tem que ficar. Agora, tem que ser cobrado. Né? Tem que ser cobrado. Aqui no Brasil, ou demite ou deixa rolar qualquer tipo de trabalho, independente da qualidade desse trabalho. Não, tem que ser cobrado. O Botafogo criou 23 chances para gol, né? Mandou 8 em direção ao gol, o que é pouco, de certa forma. Né? É pouco. O São Paulo
14 vezes arrematou para o gol, finalizou e 4 em direção ao gol. Agora, o jogo do São Paulo foi mais consistente do que o jogo do Botafogo em alguns momentos, né? E o jogo do Botafogo ele teve mais volume do que o do São Paulo, né? Levando o Glorioso a ter mais chance, mas em vários momentos da partida o controle foi do São Paulo, não foi do Botafogo. O controle do jogo foi do São Paulo, tá? E o time do Botafogo não sabe o que fazer quando ele perde o controle do jogo, tá? Então, é um time que vai a campo para trabalhar, especialmente no terço final, é um time que precisa, né, lidar muito bem, ter um plano aí para saber lidar para a questão aí da perda do controle. Eu não tenho controle do jogo, o adversário mentalmente está melhor. O que eu faço? Né? Não pode fazer o que o Botafogo está fazendo neste momento. Olhando para as atuações, né? Gente, o Jair fez uma partida terrível. O Jair é muito bom. Agora, o Jair chegar para já ser titular assim é complicado. Porque ele é um garoto, um garoto gênio, digamos assim. É muito bom. Tecnicamente é top, né? Agora, ainda comete alguns erros. E acho que o Jair tem sobrecarregado em alguns momentos o Alexandre Barbosa. Pior que isso, contudo, é o fato de que os dois estão sendo sobrecarregados pelo sistema defensivo do Botafogo. A zaga do Botafogo está muito exposta, gente. Tá? O Jair é um garoto que não é necessariamente um zagueiro rápido, tão rápido assim, né? Agora, o Barbosa é um zagueiro evidentemente lento, tá? Errou muito nessa partida, tá? Agora, é uma zaga exposta de um time que quando você pensar o que é um time espaçado, olha esse Botafogo jogar. É impressionante. E aí o que está acontecendo o Botafogo não necessariamente projeta sempre os seus zagueiros um pouco mais à frente, né? E aí você tem uma equipe que tem esses espaços aí no entrelinha, permitindo com que o adversário deite e role, né? O Marlon Freitas tá na hora de sair já, né? Tá na hora de receber um banquinho, porque é um jogador diferenciado, mas que não tá funcionando. Qual é o problema de bancar um outro jogador ali na posição, né? No entanto, o Marlon Freitas não somente é titular, como vai jogar o tempo inteiro, não vai sair, de jeito nenhum, tá? O Terço também tem um erro, ele comete muito esse erro de que a leitura do momento ideal de fazer substituições, né? Então demora também nessa partida para fazer algumas substituições. Tem o Patrick de Paulo que voltou, né? A receber bastante oportunidade, né, no Botafogo. E aí, ele vai fazer uma substituição e ele tira o Gregory e mantém o Marlon Freitas. Um erro brutal. Ele pode falar o que quiser, que ele quer um time mais ofensivo naquele momento e tal. Pô, ele sabe, como um cara do jogo, né, protagonista ofensivo, né, enfim, de associação e tal, ele sabe perfeitamente que isso é uma besteira. É uma grande besteira. Você pode perfeitamente manter um cara que marca mais, né, retirando um cara que joga mais ofensivamente, né, e a equipe ter um poder ofensivo melhor, ao mesmo tempo, um equilíbrio melhor. A gente não vê isso na equipe do Botafogo. É triste de ver, gente. Tá triste de ver. E como eu disse, os sinais são extremamente negativos, né? A equipe é espaçada, a equipe não consegue. Ela marca mal lá no campo de ataque, ela marca mal no meio de campo, ela marca mal na defesa. Ela ataca mal, porque quando ela ocupa o terço final, a impressão que tem é que é uma equipe que não é treinada. É uma equipe que não é treinada para fazer o jogo, que é justamente o que é treinado no Botafogo. O jogo para ocupar o terço final do campo, né? Ao mesmo tempo, a gente não vê jogadas ensaiadas, né? O que a gente percebe é que os jogadores precisam tirar coelhos da cartola, do contrário, a equipe não vai conseguir fazer nada. Este é o Botafogo do Paiva. Impressionante, tá? Não, mas meio do ano virar com a janela. Exatamente. A janela vai ser aberta quando tivermos, sabe o quê? Quando a gente tiver um Mundial chegando, batendo as portas, né? Não, mas o texto tá. Ele sabe o que tá fazendo, né? Sabe. Ele vai contratar em junho e todo mundo tá esperando. Não, ele sabe o que tá fazendo. Ele vai acertar, porque ele vai contratar. Não, tinha que contratar imediatamente, no começo do ano. Por quê? Para projetar uma equipe, entrosando a equipe para o Mundial, inclusive. Porque o Mundial, gente, é interessante para um clube como Botafogo, né? Esse Botafogo que tá jogando aí é time para ser massacrado lá no Mundial. Mas virão jogadores tal. Talvez não dê tempo. E outra coisa, são jogadores que vão ser inseridos dentro de um esquema tático de um técnico que demora demais para
para achar uma equipe. Inclusive sobre o Paiva, o fato dele ser injusto demitir agora é porque se há uma coisa que ele demora um pouco é para ajustar a equipe. Eu acho que talvez ele não consiga fazer do Botafogo uma equipe protagonista, mas ele demora. Ele demora para inserir um jogador, né, e as características de um jogador dentro do esquema e fazer isso funcionar. Então, quando os reforços chegarão, pode ser que não funcione. Pode ser que a equipe, se melhorar, melhore lá para setembro. Né? E aí, meu amigo, o que vai fazer com o Mundial? Já era, né? Tá? Então, quando está no campo de ataque, não sabe o que fazer. O São Paulo, na minha opinião, jogou melhor, gente. Tá? Vocês podem reclamar, falar que tô passando um pano para o dia. Jogou melhor. Jogou melhor. Tá? O São Paulo jogou melhor. Você pode falar assim, mas o cara, né, mantém o Luciano em campo, tal. Vocês têm noção do poder do Luciano no elenco? Né? Você acha que o técnico ele está totalmente protegido ali, bancado pela gestão, a ponto de mexer brutalmente com um jogador desse? Você acha mesmo? Né? Enfim. Pô, teve um menino ali, o Alves, gente. Matheus Alves jogando, tá? O Ferreirinha, né? Jogando também, né? Jogando bem. Ele retira o Ferreirinha. Aí entra um outro garoto. Pô, não teve nada de novo no São Paulo. É só crítica. Vocês vão ficar vendo vídeo, pós-jogo de adolescentes aí, né, frustrados, né, enfim, que a idade chega, vai chegando e tal, mas eu continuo com o meu boné, né? Calma, gente, vamos, né, vamos olhar para as coisas aqui. Você tem tentativas, tem mudança aí. Olha, São Paulo começou com Ferrarense, Arboleda e Alan Franco. Pô, linha de 3, tá correto contra o Botafogo fora de casa. Não tá errado. Tá? Aí você tem o Cedric, né, que é um jogador que em algumas partidas o torcedor elogia, não está fazendo um trabalho mal no São Paulo. Tá? O Marcos Antônio, que dá sinais de que pode ser um jogador interessante na temporada. O Alisson, que voltou, e o Wendel. Tá? O Wendel que foi um jogador que chegou agora. Tem que jogar. Né? Lá na frente, aí sim, uma insistência com o Calheri, que é complicado demais. Eu acho que, sim, tem que colocar o Calheri no banco até para proteger o Calheri. Tá muito mal. Para mim é um erro do Zubeldia continuar com o Calheri, tá? Agora também, vamos combinar que não tem, assim, supra-sumo de um jogador ali no banco que possa ficar no lugar do Calheri e mandar muito bem. Mas eu acho que tem que sair. O Calheri tem que sair. Aí você fala assim, mas ele vai morrer abraçado com o Luciano. Pô, ele não começou o jogo com o Luciano, gente. Vocês não estão exagerando, não. Né? Ele coloca depois, tá errado. Né? Ele começa o jogo com o Wendel, mas depois ele coloca o Enzo. Tá? Tem que descartar o Wendel totalmente. O jogador chegou para ser titular. Isso tem peso no elenco também. Dirigentes estão de olho nele. Empresário, jogador, tá todo mundo aí em cima do cara. Se o cara mantém o Wendel totalmente no banco. Enfim, então eu acho que revezar nesse caso aí tá correto. O mais importante é que ele retire o jogador e coloca outro para jogar. Levou a campo o Rodriguinho. Tá? O Rodriguinho entrou na partida, gente. Levou a campo o menino de 18 anos, o Lucas. Tá? O Lucas entrou para jogar. Né? Levou a campo o Luciano, ok. Tá? Mas levou a campo também o menino Ferreira. Né? É importante isso. Tá? É muito importante. A base está presente no jogo do São Paulo do Zubeldia nesse momento. Ok? Está presente. Então, lá na base, lá no time reserva, tinha jogadores ali. Tinha o Negrucci, né? Tinha um jogador que eu acho que aí sim poderia entrar, né? Poderia jogar um pouco mais, receber mais oportunidade, até mesmo no contexto em que estava jogando o Calheri, né? Que é o Rian Francisco, tá? Mas eu vejo, por exemplo, uma tentativa aí importante de mudar. Ninguém tá vendo isso, porque eu só quero criticar. Eu vou criticar, não tá jogando nada e tudo mais e tal. Agora, claramente que ele também tem cometido erros, né? Erro na leitura, erro em algumas substituições em alguns momentos. Eu acho que nessa partida nem tanto. Agora eu vi um São Paulo melhor. Eu vi o São Paulo que em alguns momentos tinha um toque melhor. O São Paulo que jogou contra o Botafogo, foi para o Rio de Janeiro para jogar. Tem um primeiro tempo muito bom. Segundo tempo, em alguns momentos, também foi bom. Teve o controle mental de grande parte da partida, do jogo, né? E, assim,
É claro que é frustrante o fato de não conseguir vencer. Você pode ficar pé da vida com o técnico, porque o time também recuou nesse sentido. E eu concordo contigo, né? Então, nesse sentido, ele merece crítica sim, tá? O que eu tô falando aqui é que as críticas que tem que acontecer, têm de acontecer. Mas é preciso que eu também reconheça o que pode ser diferente. E ninguém parece disposto. A má vontade também é muito grande. É claro que o torcedor tem o direito de expressar essa má vontade, porque ele analisa com o coração. Mas se ele puder expressar um pouco mais de objetividade nessa percepção, ele vai perceber, se ele dotar essa percepção de um pouco mais de objetividade, ele vai perceber que não foi tão ruim assim. Né? E que tem coisas boas aí. No fim das contas, foi um empate justo. Acho que as duas equipes, nenhuma merecia necessariamente a vitória, mas eu acho que nenhuma merecia perder, pelo que fizeram, tá? E acho que o São Paulo apresentou sim. Então vamos lá, por mais que o torcedor esteja pé da vida, são 4 empates e tudo mais, empatar com o Botafogo, lá no Rio de Janeiro, que é o atual campeão, né? Brasileiro, por favor, né, gente? Não é um resultado ruim. Agora, coloque a sua raiva na conta dos outros jogos, não totalmente na conta desse jogo, que pra mim, nesse jogo, o São Paulo não mandou tão mal assim, amigos e amigas. É isso, gente. É isso.